A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos prosseguir na leitura e na meditação no livro do profeta Jeremias. Jeremias, que é chamado de o profeta chorão, como nós já vimos quando meditamos no capítulo 9, em razão da mensagem que Deus deu a ele. A mensagem de Jeremias era uma mensagem difícil, dizer ao povo de Judá que eles estavam em pecado e que viria um mal sobre o povo de Judá em razão do seu pecado. Hoje nós vamos meditar em Jeremias 14, que fala a respeito de uma situação em que o povo de Judá passou por seca e fome. E Jeremias pediu que Deus desse uma resposta a respeito do motivo daquela situação e quis interceder pelo povo. Mas o próprio Deus disse para Jeremias que não orasse pelo povo, porque Deus não ouviria a oração pelo povo em razão do seu pecado. Jeremias 14 pode ser dividido em cinco partes. Vamos aqui fazer a leitura e a meditação com base em cada uma dessas partes. A primeira parte, nós vemos Jeremias descrevendo, ocorre a descrição da seca e da aflição em que o povo se encontrava. Vamos ler aqui essa primeira parte, que é dos versículos 1 até o versículo 6. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Então nós vemos que o povo estava na seca e Deus trouxe uma resposta, uma palavra para Jeremias. Versículo 2. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Versículo 3. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, e envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça. Então, Deus fala para Jeremias assim, Olha, o povo de Judá anda chorando, as suas portas estão enfraquecidas, eles estão de luto, eles estão fazendo clamores, e esses clamores estão subindo. E os seus mais ilustres, ou seja, as pessoas que são mais importantes, que têm mais condições econômicas para terem empregados e servos, mandam os servos, que são os pequenos, mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Eles voltam com os cântaros vazios e envergonham-se, confundem-se e cobrem a cabeça. Cobrir a cabeça é uma expressão que é muito usada para dizer de vergonha. Quando as pessoas estavam com vergonha, nós usamos aqui a expressão, ele cobriu o rosto, colocou as mãos no rosto porque ficou com vergonha. Na Bíblia aqui, esse texto quando fala cobrem a cabeça, eles ficavam, envergonham-se, confundem-se e cobrem a cabeça, quer dizer, escondem o rosto, porque estão com vergonha, porque voltam com o cântaro vazio. Foram enviados para trazerem água, mas eles voltam dizendo, não tem água. Versículo 4. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça. Então os lavradores, os agricultores, também não conseguiam ter produção, porque faltava chuva. Então eles ficavam com vergonha. Versículo 5. Porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. Veja que a seca era tão grande que até as servas pariam
os filhotes e deixavam os filhotes ali abandonados, porque sabiam que os filhotes morreriam. Para não verem os filhotes morrerem pela falta de água em razão da seca, as servas pariam e deixavam os filhotes ali. Versículo 6: E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. O versículo 6 fala que os jumentos estavam só respirando o vento, como se fossem os dragões, porque como a seca tomava conta de Judá, não havia pasto, não havia erva, não tinha alimento, não tinha o que comer. Então os jumentos estavam fracos, né? Desfalecem os seus olhos, fala de fome, fala de fraqueza, fala dos jumentos. Quando fala os jumentos monteses se põem nos lugares altos, está dizendo que os jumentos procuraram alimento na planície, não encontraram nada, e aí começaram a subir as montanhas em busca de alimento, procurando. Vamos ver se lá nas montanhas a gente encontra comida. E eles sobem e também não existe comida de tão seca que estava a terra de Judá. Então, aqui do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos que Jeremias descreve, Deus vem e fala para Jeremias: olha o que está acontecendo, o povo está chorando, os mais importantes mandam pequenos buscar água e eles voltam com vergonha, porque a terra está dividida, os lavradores, os agricultores têm vergonha também, até as servas, né, do campo parem os filhotes e vão embora para não verem os filhos morrerem, e os jumentos monteses estão até subindo nas montanhas, nos lugares altos, para procurarem comida, e o que eles encontram é só vento, que eles sorvem como se fossem os dragões, e os olhos ficam desfalecidos porque não existe erva, né? Aí vem o versículo 7 até o versículo 9, em que existe uma confissão e uma oração do povo. Vem o versículo 7, o povo fala assim: posto que as nossas maldades, do versículo 7, 8 e 9, o povo de Judá confessa o seu pecado diante de Deus. Veja o que o povo fala assim: posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. 8. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Versículo 9. Por que serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Veja que o povo chega diante de Deus e fala assim: posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, no versículo 7, é como se o povo dissesse assim: considerando que as nossas maldades são o testemunho contra nós, que as nossas maldades revelam que nós não merecemos nada, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome. É como se o povo dissesse assim: tudo bem, Deus, nós somos pecadores. Tudo bem, Deus, nós confessamos que nós cometemos maldades e os nossos atos de maldade testificam contra nós que nós realmente somos maus. Porém, ó Senhor, que o Senhor opere por amor do seu próprio nome. O Senhor fala que o Senhor é bom, não é? O Senhor fala que o Senhor honra o seu nome como Deus, não é? Então, opera, faz com que venha a chuva, faz com que venha o bem para nós, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor ama o seu próprio nome.
Veja que isso é uma atitude do povo como se dissesse assim: nós fazemos as coisas erradas, mas como o Senhor é nobre, como o Senhor é o dono de tudo, como o Senhor é valente e tem o poder de vencer todas as guerras e todas as batalhas, faça o bem para nós. Daí o povo fala aqui no versículo 7, ó, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Veja, o povo estava aqui tão descarado, tão mergulhado no pecado e tão sem vergonha de praticarem o pecado, que eles vão até Deus e eles confessam que estão no pecado. Eles não negam que estão no pecado, eles falam: considerando que as maldades testificam contra nós, opera, Senhor, pelo amor do teu nome. Ou seja, faça o bem porque o Senhor é bom, sem exigir nada de nós, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Aí o versículo 8 ele fala assim: ó, esperança de Israel. É como se dissesse assim: o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia. Estão dizendo assim, ó, o Senhor é aquele que é o nosso redentor, que é o nosso libertador. Sempre que nós entramos em angústia, o Senhor é que nos liberta, o Senhor é que nos justifica, que nos redime. Aí vem a parte B do versículo 8. Por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? É como se o povo dissesse assim: por que o Senhor vai ficar no nosso meio como se fosse um estrangeiro? Porque um estrangeiro que está na nossa terra, ele não tem a obrigação de fazer nada. Ele é apenas um estrangeiro. Um viandante é uma pessoa que está apenas de passagem. Passa uma noite e no dia seguinte vai embora. O povo fala para Deus assim: por que o Senhor vai ficar como um estrangeiro no meio de nós? Afinal, o Senhor é a esperança de Israel. Então, o versículo 8, ele começa dizendo: o povo ora assim: ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia. É como se o povo dissesse: o Senhor é a nossa esperança. Quando nós estamos em angústia, nós sempre nos socorremos do Senhor. O Senhor é aquele que sempre nos ajudou. Por que o Senhor agora vai ficar como se fosse um estrangeiro no meio de nós? Por que agora o Senhor vai ficar como se fosse um viajante que veio apenas para passar uma noite e que logo vai embora? Por que o Senhor vai fazer isso? Aí vem o versículo 9. Por que serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar? No 9, eles estão na sua argumentação com Deus, dizendo: por que o Senhor vai ficar como se estivesse cansado? Como alguém que tem valor, homem como valoroso. Valoroso significa alguém que tem força para vencer uma guerra, como valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Eles estão dizendo assim, ó, mas o Senhor está no meio da gente. E o nosso nome, nós somos chamados pelo teu nome. O povo estava dizendo assim: todo mundo nos conhece como o povo de Deus. Então, esses versículos 7, 8 e 9, que são a segunda parte de Jeremias 14, que falam sobre a confissão do povo em oração a Deus, revelam que o povo aqui de Judá estava realmente mergulhado em maldade. Eles praticavam os seus pecados de prostituição, que nós já meditamos no capítulo 3 de Jeremias, quando Deus fala que eles adoravam outros deuses. Eles estavam mergulhados em adultérios, num ponto em que os homens não respeitavam a mulher do próximo. Como diz em Jeremias 5, eles estavam mergulhados com profetas e sacerdotes que não honravam a Deus, com todo o povo da justiça não dava justiça para os órfãos e para as viúvas, como está no capítulo 7, no capítulo 5 também. E Jeremias olha aquela situação
em que o povo estava, e no capítulo 9 ele chega a dizer que ele gostaria que a cabeça dele se transformasse em um mar para que ele pudesse chorar e que os olhos dele se tornassem num rio para que ficasse o tempo todo chorando porque ele via o pecado do povo. Quando Jeremias condena o pecado do povo, até mesmo os seus próprios familiares são contra ele. Como diz no capítulo 12, até a própria família de Jeremias ficou contra Jeremias e Deus vem para Jeremias e avisa Jeremias: não te fies neles, não confies neles, porque todos eles falam bem pela frente, mas falam mal logo após de ti. Ou seja, quando você vira as costas, eles dizem que você está errado por você trazer palavras de condenação. E Deus está avisando Jeremias, dizendo: sou eu mesmo que estou entregando as palavras de aviso e de condenação de que virá uma nação do norte e invadirá Jerusalém, e eles serão levados como escravos desta terra e ficarão como escravos em um cativeiro por um castigo que vem da minha parte, e você está na direção certa de entregar as minhas palavras, Jeremias. Então, esse é o contexto em que o povo de Judá se encontrava. E nesse tempo, enquanto Jeremias entregava essas mensagens de que viria um cativeiro, houve essa seca, que é registrada nesse capítulo 14. E essa seca, como nós vimos na primeira parte desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 6, foi tão grande que os agricultores, os lavradores, não conseguiam tirar alimento, os próprios animais, as servas, os jumentos, estavam ali sem alimentação, e o povo vai diante de Deus. Agora vem a segunda parte que nós lemos, o versículo 7, 8 e 9, e fala para Deus: Deus, nós somos o teu povo, o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é o Senhor que tem todo o poder de fazer tudo que o Senhor quiser. Então faça, porque o teu nome é Deus Todo-Poderoso. Faça por nós. Nós confessamos que somos rebeldes. Nós confessamos que somos maus. Nós confessamos que pecamos contra ti e que as nossas rebeldias se multiplicaram. Mas por que o Senhor vai ficar como estrangeiro aqui, sem fazer nada, quando o Senhor pode fazer? Quando o Senhor é a nossa esperança. Tem pessoas que uma aplicação desses versículos 7, 8 e 9 é que tem pessoas que vão nas igrejas, dizem que são cristãs, mas não honram os contratos, traem o cônjuge, são mentirosos e enganam as pessoas que fazem parte da mesma comunidade. E no momento de fazerem a oração, fecham os olhos, dobram os joelhos, derramam lágrimas e ficam dizendo: o Senhor é comigo, o Senhor é Deus. Não pense que você vai alcançar a salvação no momento em que o Senhor voltar. O Senhor, Ele sabe exatamente quem são aqueles que são sinceros e aqueles que são praticantes do mal e que só querem usar Deus para receberem o bem e o favor para si mesmos. Vamos ver aqui, a terceira parte de Jeremias 14, do capítulo 14, qual que é a resposta que Deus dá para esse povo. Nós vamos ver a resposta nos versículos 10, 11 e 12. Aqui, versículo 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo. A resposta de Deus para a oração. Pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Deus está dando a resposta agora, dizendo assim: eles amam ficar longe. Versículo 11. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem,
Versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei, pela espada e pela fome e pela peste. A resposta de Deus é uma só. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, a Bíblia fala que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. E lá em Mateus também está escrito que naquele dia, que é o dia em que o Senhor voltar, muitos dirão, em teu nome expulsei demônios, operamos maravilhas, curamos os enfermos. E o Senhor dirá abertamente, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, nós vemos aqui que não é porque você frequenta uma igreja ou porque você carrega uma Bíblia em um dia da semana. Normalmente as pessoas carregam a Bíblia no culto de domingo pela manhã ou na missa pela manhã, que você tem salvação. Deus sabe o que passa no teu coração. Ele sabe o que você carrega dentro de você, o que você fala, como você se porta quando ninguém está vendo, o que você faz quando você acessa a internet e acessa aquilo que é indevido para que você tenha saúde na sua vida. Deus sabe todas as coisas e Deus não responde àqueles que são hipócritas. Veja que lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus está mostrando para os seus ouvintes como é que vai ser no dia da volta dele, que ele vai dizer para a pessoa, eu não te conheço. A pessoa vai dizer assim, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu curei os enfermos em teu nome operamos maravilhas. Não importa, você pode colocar a mão sobre um paralítico e dizer para ele, levanta e anda em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O paralítico pode levantar e andar, mas o fato do paralítico ter levantado e andado não foi porque você era alguma coisa, mas foi porque você invocou o nome do Senhor. E o nome do Senhor é poderoso porque o Senhor é poderoso e ele honra e zela pelo nome dele. Agora, no momento em que alguém quiser entrar diante do reino de Deus, dizendo que fez alguma coisa em nome dele, ele vai dizer, para entrar no meu reino, é preciso que você tenha cumprido a minha vontade, obedecido os meus mandamentos e vivido de acordo com eles. Então, se você não viveu de acordo com eles, você não é meu. E o povo aqui estava tão preocupado apenas consigo mesmo que fizeram essa oração para Deus, do que nós lemos aqui do versículo 7 a 9, dizendo, o Senhor é a esperança de Israel, o Senhor é o nosso Redentor, honra o teu nome é poderoso, faça o bem para nós, por causa do seu próprio nome, porque nós somos chamados como teu povo. É a mesma coisa que desonrar o pai e a mãe e dizer assim, dá a herança que o Senhor tem para nós, porque o meu sobrenome é o mesmo sobrenome que o seu. Na minha certidão de nascimento está escrito que eu sou teu filho, e você é um homem rico e é meu pai. Então me dá a herança. Eu te destrato como meu pai, eu te desonro como meu pai, eu não respeito o Senhor como meu pai, mas o meu sobrenome, que está na minha certidão de nascimento, é o mesmo nome que o seu. Então, me dá a tua herança, para eu poder gozar a herança, mas eu não estou dando a mínima importância para o Senhor. Veja que o povo de Judá estava nesse estado deplorável, nessa condição de pecados. E aí vem Deus e dá a resposta, nos versículos 10, 11 e 12. Deus fala assim, acerca desse povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, detiveram os pés significa, eles não guardaram o caminho deles,
Os pés fala a respeito dos caminhos que as pessoas escolhem. Eles não se preocuparam em se deter. Tinham vontade de adulterar e falaram, vamos adulterar. Tinham vontade de adorar outros deuses? Vamos pegar o incenso, vamos subir a montanha, vamos levantar altares, vamos adorar outros deuses, vamos desrespeitar o nosso Deus, que é o Senhor de Judá, e vamos fazer o que bem queremos. Não vamos fazer justiça para os órfãos e para as viúvas, porque queremos ficar com a riqueza que é por direito dos órfãos e das viúvas. Eles não detiveram os pés, fizeram o que queriam. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Tem muitas pessoas que pensam que Deus é bom e que a bondade de Deus significa que ele não pode fazer justiça. Ele tem que perdoar tudo que as pessoas fazem, por mais piores que sejam as suas ações contra os outros, mas elas sempre têm o direito de receber só a misericórdia. Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Ele vai manifestar a misericórdia para aqueles que se arrependerem dos pecados. Arrepender-se dos pecados é perceber que fez algo de mal, sentir o peso do mal que fez, a ponto de concluir que nunca mais vai fazer a mesma coisa. Misericórdia não é para aqueles que fazem o mal porque querem fazer, lavam a cara e dizem, eu estou arrependido. Deus conhece o que vai no coração. Ele conhece as verdadeiras intenções. Nada fica oculto diante dele. E Deus vem e fala, agora eu me lembrarei da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, versículo 11, não rogues por este povo para bem. O versículo 11 nos traz um ensinamento. Tem muitas pessoas que são homens e mulheres de Deus, pessoas que têm uma vida dedicada ao Senhor, pessoas que realmente, verdadeiramente seguem a Deus, como o profeta Jeremias. E muitas vezes, essas pessoas que praticam os atos de maldade, elas procuram você, que é um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, e dizem para você, ore por mim, irmão, ore por mim, irmã, porque eu preciso que Deus me abençoe. E eu sei que como você é um homem santo, como você é uma mulher que é santa, que guarda todos os dias a sua vida para obedecer a Deus, que Deus vai ouvir a sua oração por mim. E quando você orar, eu vou receber o que eu quero. Se você já foi procurado por pessoas que andam na vida errada e elas pedirem que você ore, nós temos uma aplicação aqui. Não ore, porque você vai fazer um sacrifício da sua vida por essa pessoa, para que essa pessoa receba o que ela pede, e isso vai desviar essa pessoa do caminho de Deus. Porque essa pessoa vai muitas vezes receber o que ela pede pelo teu sacrifício e ela não vai vir para Deus. E muitas vezes Deus nem vai ouvir a tua oração. E você vai ter gastado o seu tempo de oração, jejum, sacrifício a troco de nada. Porque o Senhor não vai responder por causa da maldade da pessoa. Veja que Deus falou isso para Jeremias, ó. Não rogues por esse povo para bem. Não rogues. Deus deu uma ordem para Jeremias. Não é para você orar por eles. Versículo 12. Até quando eles próprios resolverem jejuar, ó, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos, né, aqui de holocausto, nós podemos falar aqui, lembrar daquela mensagem que Jesus disse para os seus discípulos, para o povo. Se você for até
à casa de Deus para ofertar e lembrar que tem um débito, uma dívida com alguém, vai até a pessoa e pede perdão primeiro, e depois você volta e oferece a oferta, para que você seja aceito. Então veja que oferecer holocausto, oferecer um sacrifício, oferta, qualquer coisa para Deus, não é apenas oferecer de qualquer maneira. Você precisa estar limpo para que Deus possa receber o seu jejum, a sua oração, a sua oferta, a sua boa obra, fazer a visita. Não basta você dizer, viver de segunda a sábado pecando e no domingo dizer, vamos ao asilo para visitar os idosos, vamos ao orfanato para contar histórias para as crianças que estão ali. As boas obras, elas não justificam a prática dos pecados, a prática das maldades. Boas ações, não existe uma balança de compensação em que você tem más ações, depois você coloca boas ações e as boas ações fazem um equilíbrio com as más ações. Deus fala que Ele nos quer santos. Pedro escreveu em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, assim, sede santos porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado do pecado. Significa afastar-se da iniquidade para fazer a vontade de Deus. E Deus fala no versículo 12, ó, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então nós vemos que a espada significa a morte por meio da guerra. A fome, nós lemos no versículo 1 até o versículo 6 que Deus já havia mandado a seca. Havia feito secar as chuvas para que não houvesse alimento e o povo ficasse enfraquecido com a fome. Com a fome, como consequência, a imunidade fica mais baixa. E aí a peste, né, as doenças, as enfermidades passam a consumir o povo. Então Deus fala, eu os consumirei pela espada, ou seja, virá um povo para pelejar contra eles. Nos próximos capítulos nós vamos ler que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e matou muitas pessoas da cidade e levou os cativos para a Babilônia. Depois Deus matou pela fome, não tinha alimento. Não tendo alimento, Deus mata também pela peste. Mas Deus trouxe a revelação, eles vão morrer. Vai ser pela espada, vai ser pela fome, vai ser pelas doenças, pela peste. Aí vem a próxima parte, né? Vem aqui a quarta parte de Jeremias 14, que vai dos versículos 13 até o versículo 16. Nessa quarta parte, nós vamos ver que Jeremias intercede pelo povo. Vemos que Deus falou para Jeremias não interceder, falou não rogue. Mas o sofrimento, né, do povo era tão grande e Jeremias faz parte do povo. Então ele vê o sofrimento do povo e mesmo assim ele intercede. Vamos ver aqui, versículos 13 até 16. 13. Então disse eu, esse eu aqui é Jeremias, ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Então Jeremias começa dizendo, veja como que eram os profetas desse tempo, hein? Os profetas diziam para o povo, não vai ter espada, não vai ter fome, Deus vai trazer a paz para esse lugar. E Jeremias começa a conversar com Deus dizendo, ah, Senhor, os profetas estão dizendo para eles isso. Versículo 14, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Versículo 15, portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas
que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Veja, o versículo 15 traz um aviso para pessoas que vivem entregando recados, dizendo que foi Deus que disse, quando não foi Deus que disse. Deus está dizendo aqui, ó, quem usa o nome de Deus para conseguir vantagem será consumido pela espada e pela fome. Então, se você tem usado o nome de Deus para obter interesse pessoal e particular, preste atenção no que você faz. O Senhor é um Deus que vê todas as coisas e Ele com certeza realiza julgamento e Ele realiza justiça no seu tempo. Assim como o povo aqui de Judá orava de cara lavada, dizendo que o Senhor é bom e deveria atendê-los e não considerar as suas maldades, e o Senhor disse que consideraria sim e traria a espada e fome e peste, ele também trará a espada, que representa a sua justiça, a fome, que representa o castigo de Deus, e a peste sobre aqueles que brincam com o nome dele. O Senhor é um Deus que responde, ele é verdadeiro, ele é um Deus que tem os olhos como chamas de fogo, como está escrito no Apocalipse. Ele vê todas as coisas. E o versículo 16, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Veja que Deus está falando, eles vão receber isso como consequência da maldade deles. Eles vão receber a maldade deles. E aí, o versículo 17 até o 22, né, nós lemos a resposta final de Deus. O que Deus responde no final? Versículo 17 até o 22, que termina o capítulo. Portanto, lhes dirás esta palavra. A resposta que Deus manda Jeremias entregar para o povo, a resposta final de Deus. Portanto, lhes dirás esta palavra. Versículo 17. Portanto, lhes dirás esta palavra. Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Deus está dizendo assim, ó, eu sou Deus, que os meus olhos fiquem chorando dia e noite, porque Judá, que é a virgem, que é a filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Veja que esse versículo 17 mostra a Deus como o marido que vê a esposa traindo e fazendo a coisa errada, mas esse marido ama tanto a esposa que ele quer continuar o relacionamento, o casamento, mas ele precisa exercer o seu direito de marido. Mas ele chora porque ele tem que fazer isso. Ele chora porque ele tem que aplicar na esposa o afastamento, deixar ela morando em outra casa, deixar ela sem estar na mesma casa que ele por um tempo, porque a virgem, a Judá, estava cometendo pecado. Usando um outro exemplo, é como o pai e a mãe, que quando precisam corrigir o filho e sabem que tem que corrigir e aplicam a disciplina, sentem a dor de terem que aplicar aquela disciplina, mas sabem que aquela disciplina tem que ser aplicada.
Então Deus fala assim, ó, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Aqui Deus está dizendo assim, é como se a, a Judá estivesse com uma lepra, com uma doença, que ele tem que ficar longe dela, tem que deixar ela isolada em outro lugar. Versículo 18: Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. Veja que Deus está falando assim, aqui é Jeremias falando, que se saísse ao povo, o que ele vê no meio de Judá? Pessoas mortas pela espada em razão da guerra. Se ele entrar na cidade, ele vê as pessoas naquela seca, debilitados, fracos pela fome. E até os profetas e os sacerdotes, que eram as pessoas que tinham comunhão com Deus e que poderiam trazer as respostas, que eram os oráculos, que eram as pessoas para quem o povo corria, dizendo, responde para nós o que está acontecendo, até os profetas e os sacerdotes correm ao redor da terra e não sabem nada. Versículo 19. De todo rejeitaste tu a Judá? Aqui Jeremias faz essa pergunta, né? Jeremias faz a pergunta para Deus. De todo tu rejeitaste tu a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Sião é uma expressão que é usada para se referir a Jerusalém. Lá em Jerusalém tem o monte Sião. Então, ele está falando aqui, ou aborrece a tua alma a Sião, aborrece a tua alma a Jerusalém, ao povo de Jerusalém. Por que nos feriste e não há cura para nós? Eles estão perguntando para Deus, por que estão passando por uma situação tão ruim? E eles falam aqui, ó, aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Eles estão dizendo, ó, a gente aguarda a paz, não vem bem, não vem cura, só vem perturbação. Versículo 20. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Versículo 21. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. E o último versículo. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Veja que o povo aqui, né, esse versículo 17 até o 22, nós vemos a resposta final de Deus. A resposta final de Deus é Deus falando sobre si mesmo, dizendo, os meus olhos vão derramar lágrimas de noite e de dia, porque o meu povo, a virgem, que é a filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. O povo está com uma grande chaga, estão mergulhados demais no pecado. Então eu tenho que aplicar a justiça. E aí vem aqui Jeremias falando, né? Deus falando, se eu saio ao campo, os mortos estão à espada. Existem mortos à espada. Se entro na cidade, as pessoas estão fracas por causa da fome, até os profetas não sabem, os sacerdotes não têm resposta de nada. Aí Jeremias, no versículo 19, e no versículo fala assim, o Senhor rejeitou a Judá, o Senhor aborrece Sião, Jerusalém, por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, eis aqui turbação. Na verdade, aqui, Jeremias vem perguntando, né? Fazendo o papel de intercessor, falando, a gente está esperando a paz. Ah, Senhor, conhecemos nossa impiedade. Veja que Jeremias, ele não está cometendo pecado. Jeremias é um profeta de Deus que anda com Deus, mas ele se identifica como aquele que faz parte do povo. Ele se identifica como aquele que entende que ele está no meio de Judá, ele está no meio de Jerusalém. E ele sabe que a justiça de Deus vem em razão do pecado de Judá e de Jerusalém. Então ele se coloca como intercessor. Ele se coloca como alguém que está no meio do povo que peca. Ele fala, nós conhecemos
a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Aí ele pede, no versículo 21, não nos rejeites por amor do teu nome. É o que Jeremias vai e fala assim, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor fez uma promessa para Abraão, que é o nosso pai, de que o Senhor nos cuidaria, de que o Senhor seria o nosso Deus e nós seríamos por teu povo. Então, não nos rejeites por amor do próprio Senhor. Que o Senhor olhe se não existe algo de bom em nós, para que nós possamos receber o bem. Então, que o Senhor lembre do seu próprio nome, de que o Senhor é bom. Não abatas o trono da tua glória. Quando ele fala não abatas o trono da tua glória, é como se dissesse assim, os outros povos vão nos ver derrotados. E como que vai ficar o teu nome, a tua glória, o trono da tua glória? Faça algo de bom para nós, para que o teu nome continue sendo honrado, para que a tua glória continue existindo. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Então Jeremias pede por isso. E aí vem aqui uma pergunta no 22, ó. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? O povo tem ainda eles estão nessa seca. Então eles se perguntam, e como Deus determinou que não daria o bem para eles, porque estava disciplinando eles, fazendo justiça para eles pagarem e receberem pelos seus próprios pecados, eles fazem uma pergunta, haverá porventura entre as vaidades dos gentios? Quando ele fala aqui as vaidades dos gentios, são os outros deuses. Os gentios são os outros povos, que não os israelitas, os de Judá. Então eles fazem uma pergunta, será que não existe entre as vaidades dos gentios, ou seja, entre os deuses dos outros povos aqui em volta, algum Deus que a gente possa oferecer algum sacrifício para que possa trazer chuva para nós? Então é isso que ele está dizendo. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Nós lemos no capítulo, nos capítulos anteriores, no capítulo 5 ali, que eles estavam oferecendo sacrifícios para o sol, para a lua, para as estrelas. Então, e isso era um dos motivos pelos quais Deus estava irado com o povo. Eles estavam adorando as estrelas. Então, quando eles fazem essa pergunta, ou podem os céus dar chuvas, será que nós, adorando o sol, a lua e as estrelas, algumas dessas divindades, podem fazer com que venha chuva? Daí eles vêm e falam, não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Então aqui, isso aqui é uma oração assim, Deus, por acaso os deuses dos povos gentios têm poder para fazer chover? É uma pergunta retórica, é como se dissesse assim, é claro que eles não têm poder. Podem os céus dar chuvas? É claro que os céus não podem. E aí vem a pergunta, não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Aí ele faz essas três perguntas para dizer assim, afinal de contas, não é só o Senhor que realmente é Deus e que pode responder a nossa oração? Então, por tudo isso, portanto, porque nós sabemos que realmente não há outro Deus, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Então, lendo o versículo 22, na verdade, esse haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover, é Jeremias fazendo essas perguntas. É Jeremias respondendo, né? O povo ficava se questionando se por acaso haveria algum Deus dos outros povos, ou se o sol, a lua e as estrelas poderiam fazer chover. O povo ficava se questionando. Mas Jeremias faz essas perguntas na oração que ele faz a Deus, dizendo assim, ô Senhor, por acaso, se o Senhor não responder, alguém vai poder responder? Se existe entre as vaidades dos gentios alguém que pode responder? Não existe, Deus. O céu pode dar chuva? Nós sabemos que não pode, Deus. Afinal, não é só tu, somente o Senhor que é o nosso Deus.
Afinal de contas, não é só o Senhor que é nosso Deus? É, portanto, em ti esperaremos, pois é tu que fazes todas essas coisas. Então Jeremias ele termina dizendo assim: nós sabemos que os outros deuses e os céus não podem trazer chuva e que é só o Senhor que pode trazer a chuva, né? E por esse motivo, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Aqui nessa última frase, Jeremias mostra o conformismo, né? Ele mostra assim: como a gente já sabe que só o Senhor que pode trazer a resposta, não existe nenhum consolo. O que basta para nós é cruzar os braços e ficarmos esperando em ti. Em ti esperaremos. Por quê? Pois tu fazes todas essas coisas. Porque essa situação de seca que nós estamos passando, essa situação que virá sobre nós de espada, e a fome e a peste que estão vindo sobre Judá e sobre Sião, que é Jerusalém, tudo isso de mal que está acontecendo por causa dos nossos pecados. E Jeremias, é importante entender isso, porque muitas pessoas leem o profeta Jeremias e falam assim: por que ele fala para nós? Não há cura para nós, nossa impiedade, nossa maldade, nosso pecado, o pecado dos nossos pais. Porque Jeremias ele se coloca como alguém que faz parte do povo. Ele não se coloca como eu sou o profeta, então eles pagam. Eles não, ele se coloca como profeta que faz parte do povo, né? Jeremias ele se coloca, eu vivo nesse povo, no meio de Judá, no meio de Jerusalém. Eu estou recebendo as mensagens do Senhor, entregando os recados que Deus manda eu entregar para o meu povo. Eu faço parte desse povo. E eu oro pelo meu povo. Então eu digo, ó Deus, a nossa impiedade fez acontecer isso. A nossa maldade fez acontecer isso. Os nossos pais pecaram contra o Senhor. Mas ouve, ó Senhor. Então, quando você entende isso, fica mais fácil de você entender Jeremias. Tem algumas pessoas que conversam aqui e falam assim, conversando sobre Jeremias, falam, não entendo isso, por que ele fala isso? Ele fala assim porque ele faz parte do povo. Então essa é a mensagem de Jeremias 14. O povo estava passando por uma situação de seca e de fome. E Deus fala e eles chegam sem vergonha diante de Deus e fazem uma oração dizendo: nós somos o teu povo, então honra a nós pelo teu próprio nome. E Deus fala: não, Senhor, né? Agora vocês vão pagar por aquilo que vocês fizeram. É tempo de disciplina. E o que vocês vão receber vai ser a espada, a fome e a peste. Então, esse texto, fazendo uma aplicação para nós, nos mostra que Deus ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que se chama o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que governa e que é o dono do ouro, da prata, que tem o governo de todas as coisas, que pode realizar o bem, que pode guardar e proteger. Mas ele é um Deus de justiça. Aquilo que fazemos depois de um certo tempo, quando não ocorre arrependimento, Deus vem e fala: agora vocês colherão aquilo que vocês fizerem. E aqueles que estão frequentando as igrejas, as missas aos domingos ou os cultos nos domingos, pensando que estão em uma igreja e que vão receber salvação e que estão em Cristo porque Cristo perdoa tudo, ou até mesmo aqueles que receberam alguns talentos especiais, como a graça de poder orar e rezar por um doente e ele receber a graça de uma cura, que pensam que já é suficiente para alcançarem o reino. Lembrem-se que Jesus contou uma parábola no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que é a parábola das bodas, do casamento, em que um homem chegou e convidou as pessoas para participarem de um casamento. Muitas pessoas que foram convidadas recusaram o convite. E então aquele senhor pegou os seus servos e disse: distribuam os convites para todas as pessoas, para os mendigos, para todas as pessoas, e encham a casa para que ocorra o casamento.
E eles encheram a casa e do meio, e as pessoas que vieram se arrumaram e se prepararam, e quando o noivo entrou naquela casa, viu um que estava sem vestes de núpcias. E ele disse: Como que você entrou aqui? E aí disse: Coloquem ele para fora. E aí Jesus contou essa parábola dizendo que aqueles que não estiverem trajados com as vestes limpas, e as vestes significa atos de justiça, atos de bondade, com a vida diante de Deus de maneira honesta, verdadeira e sincera, não podem ficar naquele casamento que Deus terá com a sua igreja. Então, se você anda em algum erro, em alguma situação que você sabe que não agrada a Deus, porque você conhece o que agrada e o que não agrada a Deus, porque o próprio Espírito Santo fala no nosso coração quando estamos no caminho do erro, se arrependa. Arrepender-se significa sentir que realmente está errado e dizer para Deus: Eu não quero mais errar. Eu não quero mais acessar esses conteúdos que não são devidos. Eu não quero mais adulterar. Eu não quero mais prostituir. Eu não quero mais enganar e corromper. Eu não quero mais ser desonesto no negócio. Eu não quero mais praticar o suborno. Eu não quero mais falar palavras de maldição. Eu não quero mais acordar e ficar reclamando da vida sem agradecer por aquilo que Deus me tem dado, porque isso também é pecado. Em 1 Tessalonicenses tem um texto que fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, se a vida não vai tão bem quanto você gostaria que fosse, agradeça por aquilo que tem. Agradeça porque você pode ver, pode ouvir, pode respirar, pode caminhar. Agradeça porque você ainda está vivo e ainda pode se arrepender e dizer a Deus: Deus, eu me volto para o Senhor. Me traz a tua bênção, me traz a tua salvação, me ajuda porque eu quero ser teu filho e eu quero estar contigo. Então se arrependa e certamente o Senhor honrará o nome dele e fará o bem vir sobre a sua vida. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo. Amém.